Meu povo, minha polva, nós estamos com 2 editais abertos para a Polícia Militar do Estado do Ceará, soldado e oficial. E para nossa glória e honra, amém, os editais eles estão praticamente iguais, né? Então, veio muita gente aí me perguntar como é que eu fiz, como é que eu estudei para ser aprovada no concurso de soldado da PMCE em 2021. Daí então resolvi fazer esse vídeo aqui e montei um cronograma, estou disponibilizando para vocês lá na descrição do vídeo, mas eu vou aqui orientar vocês como é que vocês devem estudar, como é que o horário, como é que vocês devem fazer. E no final desse vídeo aqui eu vou dar um bizu aí que quase ninguém fala, né? Porque assim, não é só estudar, não é só sentar na cadeira, né, e estudar e ficar lendo. Tem estratégias que você tem que utilizar para poder ser aprovado, ainda mais quando o edital está aberto. Então, toda forma estratégica de estudo, neste momento, é válida. Então já se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui ele vai te ajudar demais, vai dar um insight aí para você começar a estudar de uma melhor forma. Tá? E esse vídeo aqui também, esse tipo de conteúdo, ele demora muito para mim fazer, então já valoriza aí, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Eu já vou aqui colocar na outra tela. Então bora lá, né, começar aqui a brincadeira. O cronograma que eu fiz, ele é para oficial e para soldado. Para você ainda que não parou para ler o edital, eu te aconselho que você leia todo o edital, porque o edital é a lei do concurso, é a regra do concurso, né? Então, basicamente, a diferença que tem aí do oficial para o soldado é a criminologia. Então, você estudando para oficial, você já está estudando para soldado. Basta acrescentar criminologia, beleza? Então, vamos lá. Eu achei interessante aqui eu colocar a quantidade de questões de cada matéria. As duas provas são 100 questões, não tem redação, né? Então, assim, não tem aquela matemática pesada. Pelo menos, assim, de estudar o conteúdo tá tranquilo, né? Agora, a gente sabe que a IDECAN, ela vai arrochar no nível das questões, tá? Então, não espere aí questões só letra de lei, que não vai acontecer essa dádiva, tá? Vai ser bem jurisprudência, doutrina aí, ela arregaça nesse tipo de conteúdo mesmo. Agora, um ponto que eu achei bem interessante é que as provas são muito próximas, né? Soldado, dia 23 de janeiro. E oficial, dia 5 de fevereiro. Vou até confundir aqui as datas, mas né, dá para vocês saberem aí. Enfim. Então aqui eu pontuei que o mínimo que você tem que acertar aí para ser considerado aprovado, né? Aprovado ali, teu nome vai ficar lá aprovado, né? São 20 questões nas básicas e 30 questões nas específicas, nas duas provas. Isso é o quê? 50% da prova. Então, se você acertar aí 50% da prova, 50% nas básicas e 50% nas específicas, você vai ser considerado aprovado no concurso, tá? Só que eu acho muito interessante te informar que você atingir o perfil mínimo, você atingir o básico, não garante absolutamente nada, tá? Então, pode ir para esse concurso aí para você mirar nas cabeças, tá? Para você aí fazer 80, 90 pontos. Não que a nota de corte vai ser essa, mas mire alto. Estude para tirar essa nota, para caso você se surpreenda aí. Porque se a prova vier no nível difícil, a nota de corte vai ser baixa. Porém, se a prova vier no nível aí mais brando, a nota de corte é alta, tá? Então essa aí mais ou menos é a mecânica. Só um detalhe aí que eu queria mencionar aqui com vocês, porque tem muita gente aí perguntando qual é o cursinho que eu compro, por onde é que eu estudo, qual é o melhor material que tem aí para conseguir ser aprovado, né? Assim, basicamente é você que tem que estudar para ser aprovado. Então o material, ele não vai... óbvio que tem uns que são melhores que outros, né? Mas na real mesmo depende de você. Mas o material que eu vi aí, que no momento é um dos melhores, que eu achei pelo menos, e o custo-benefício tá assim, mamão com açúcar, né? Então, é o do Eric Lima, não tem pra onde correr. Tá? Eu deixei lá o link lá na descrição do vídeo. Se tu quiser dar uma olhadinha e adquirir o curso, realmente é um dos melhores neste momento, principalmente pelo custo-benefício, tá? Mas o gás, estudar, quem tem que fazer é você, né? O professor não tem como vir e eu não tenho como ir fazer a prova por você, nem estudar por você. A gente pode te orientar. Outro ponto que eu observaria. Você está focando neste momento em soldado ou em oficial? Porque se neste momento você estiver focando em soldado, eu daria ênfase nas matérias que tem mais questões, tá? Você tem aí matérias de português 12 questões, direito constitucional 12 questões, penal militar e processo penal com 12 questões. Então, eu daria a maior ênfase. Obviamente, tá? Você tem que ter um estudo estratégico, não é só sentar e estudar, você tem que ver aí a quantidade de questões, a quantidade de itens, quais as matérias que você está melhor, quais as matérias que você está razoável. Então, vamos lá.
O cronograma aqui, ele basicamente, eu copiei aqui, esse cronograma era de quando eu estava estudando no ano passado, 2021. Porque, para quem não sabe, eu trabalhava no shopping, né? Então, eu trabalhava no período da noite. Eu trabalhava de 4 horas da tarde até 10 horas da noite. Porém, como eu ia de ônibus, né, busão, aí eu gastava mais ou menos 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, assim, era bem extenso, era cansativo demais, né? Mas, o que é que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar, né? Nasceu de pai rico, tem que trabalhar e estudar. É isso aí mesmo. Então, aqui nesse cronograma, eu me baseei onde eu trabalhava. O que é que você vai fazer? Vai se basear onde você está trabalhando hoje, tá? Porque eu não tenho como saber qual é a tua rotina especificamente. Você pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, 12 por 36, 24 por 72, tá? Então, assim, vai depender aí. Então, vamos lá. Ó, presta bem atenção. O horário que você tiver disponível, você tem que se concentrar ao máximo para estudar aquele horário. Porque, normalmente, quem não trabalha, quem tem um dia todo livre, ele tem aí 24 horas do dia livre, certo? Quem trabalha, não. Só tem o quê? 4, no máximo 5 horas aí livre. Então, você tem que aproveitar e conseguir fazer aí umas 3 horas e meia, 4 horas líquidas por dia. Ou seja, você vai estar aproveitando o seu tempo livre muito mais do que quem tem um dia todo livre. Você consegue entender? Porque, normalmente, quem tem um dia todo livre, ele procrastina muito. Isso é a regra. Tá? Eu, pelo menos, quando eu estudava o dia todo, eu procrastinava pra caramba. Empurrava e ia estudar de madrugada. Eu separei aqui as matérias por ordem, basicamente aí de prioridade, tá? E também de acordo com a minha necessidade, né? Porque o cronograma aqui eu fiz baseando em mim, tá? Então você vai ter que observar aí as suas peculiaridades, né? Quais as matérias que você tem mais dificuldade. Né? Então vamos lá. Eu sempre começo a semana estudando português. Sempre. Isso é uma tática que eu utilizo que, sabe, é matadora mesmo. Não tem como. A primeira matéria que eu estudo é português. Porque se eu deixar pro meio ou deixar pro final, eu não estudo. Eu simplesmente passo por cima, porque eu não gosto, né? Então, aí a segunda matéria eu já coloquei aí o penal militar, porque com certeza vai ser uma matéria muito decisiva, né? Ainda mais porque soldado tem 12 questões. Raciocínio lógico eu já tenho um pouco mais de facilidade. Então, eu não estudo raciocínio lógico 2 horas. Eu botei aqui ilustrado 2 horas para você ter uma noção aí. Mas eu normalmente estudo meia hora, 1 hora de raciocínio lógico e só questões. Processo penal. É interessante que você veja neste momento vídeo, aula, resumo e questões, né, nessa sequência, se você não teve contato ainda com a matéria. Se você já tem contato, parte para o resumo e questão. Coloquei na quarta-feira História e Penal Geral. Se você não vai fazer CFO, não vai fazer para oficial, tira Penal Geral. Coloca aí Processo Penal, Segurança Pública, tá? Não precisa. Não tem no soldado, só oficial. Quinta-feira, Administração Pública e Direito Constitucional. Sexta, Criminologia e Direitos Humanos. Sábado, pronto. O sábado aqui é que tá um macete, né? Sábado você vai utilizar, neste momento, que ainda falta aí mais de 70 dias para a prova, você vai utilizar para as matérias que você está mais atrasado, que você tem mais dificuldade. E que são mais importantes na tua prova, ou seja, tem mais questões, né? Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui Direito Constitucional, sábado, e Penal Militar, repetindo, né? Então, aqui eu não encaixei a matéria de Segurança Pública, que você pode aí observar. Por quê? Segurança Pública é uma matéria muito pequena, que você consegue fechar ela em 1 mês e fazer só vídeo aula, depois fazer só resumo e questões, tranquilamente você consegue acertar as 6 questões que vai vir para soldado, tá? Então, eu não perderia neste momento meu tempo estudando segurança pública. É uma matéria muito tranquila de estudar mesmo, né? E atualidades, eu acho uma matéria muito mais volátil, uma matéria muito mais tranquila para você estudar. Então, o que é que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de ver atualidades quando eu tô no meu intervalo. É como se fosse um vídeo assim, de passatempo, sabe? Eu coloco lá um vídeo de atualidades no YouTube pra rolar e fico comendo ou fazendo alguma outra coisa e assistindo, tá? Aí, isso quando a gente tá mais longe da prova. Quando a gente tá faltando aqui, basicamente 45 dias, 30 dias pra prova, aí eu começo a fazer mais questões de atualidades e eu começo também a ver videoaulas. Então, assim, é uma tática que eu utilizo, porque é uma matéria, assim, que você vai aí agariar 4 ou 5 pontos, porém, ela é uma matéria de fácil compreensão e ela é divertida, né? É divertido estudar atualidades, apesar de eu não gostar, é divertido, né? Tô começando a aprender a gostar de atualidades, porque eu não gostava, eu odiava estudar atualidades. Então, eu estou levando mais para esse lado. Quando faltar mais ou menos 45, 30 dias para a prova,
eu começo a estudar de fato, né? Como eu estudaria para direito constitucional, sentar ali na cadeira e estudar, pegar, fazer resumo, questões de atualidades, tá? Mas é uma tática que eu utilizo porque é uma matéria muito mais tranquila, né? Como se você estivesse assistindo um filme, assistindo um documentário, tá? Domingo eu sempre separo para simulado. Só que eu vou te dar uma observação. Isso aqui nem é todo mundo que fala, né? Porque na verdade não é todo mundo que te ensina a estudar. A pessoa só joga lá o cronograma e pronto, te vira, né? Só que não é bem assim, né? A estratégia ela vale muito mais. Eu te ensinar a estudar vale muito mais do que eu te entregar o cronograma. Então, assim, domingo é interessante que você faça simulado, beleza? Isso todo mundo fala. Só que o que eu acho necessário, como mais de 3 anos estudando para concurso, é o seguinte: o simulado ele mexe muito com o psicológico do concurseiro. Né? Então, se você não tiver visto aí pelo menos 50%, 60% do teu edital, eu não faria simulado agora. Porque isso ia me jogar para baixo de uma forma, né? Talvez não eu, porque eu sinceramente não ligo muito. Mas muita gente, mas você não tem noção de quanta gente que fala comigo que se abala porque foi mal no simulado, tá? Então, eu acho interessante você começar a fazer simulado quando você tiver visto aí pelo menos 50, 60 a 60% do teu edital. Ó, aqui tá o fio da meada, tá o pulo do gato que eu falei que ia dar aí pra vocês, né? Ciclo de estudos, né? É muito interessante, porque quando você estuda só por cronograma, que é o que eu coloquei aqui, pode acontecer de na quarta-feira, na quinta-feira acontecer um imprevisto, de você ficar doente, ou seu filho, ou a sua mãe, né? E você ter que não estudar naquele momento, né? De manhã aí aconteceu da tua filha amanhecer doente, você teve que levar ela no hospital. E naquele momento ali você não conseguiu estudar, então você não estudou nem história, nem penal geral. Aí na quinta-feira, ao invés de você estudar administração pública e direito constitucional, não, o que é que eu faço? Eu estudo história e penal geral, ou seja, eu só pulo para a matéria seguinte quando eu estudei a anterior. Eu só pulo para penal geral se eu estudei história. Eu só pulo para administração pública se eu estudei penal geral. Tá? Então dessa forma eu consigo amarrar o estudo e não deixar de ver uma matéria por muitos dias, entendeu? Porque senão dessa forma eu acabaria sem ver determinada matéria durante 10, 15 dias. E isso é muito prejudicial. Ainda mais quando o edital está aberto. Você tem que estar todo o tempo revisando, que é para o conteúdo ficar fresco aí na tua cabeça pro dia da prova. E essa é a melhor forma, ciclo de estudos, tá? Então, o conselho que eu te dou aí é: faz o teu cronograma, coloca o horário para estudar e tal, mas só pula para a matéria seguinte se você viu a anterior. Só que aí você não vai levar para arbitrariedade isso daqui, né? Aí você vai chutar o pau da barraca aí vai deixar de estudar quarta, quinta e sexta. Aí pronto, você lascou, você ficou sem estudar 6 matérias, né? Então tem que tentar ao máximo seguir a risca aí o teu cronograma. Por exemplo, quando acontece imprevisto, eu não consigo estudar quarta. Aí eu jogo para domingo. Simulado, eu tiro o simulado. Entendeu? Então você tem que arrumar estratégias aí para tentar seguir o máximo de disciplina, né, do teu cronograma, mas se acontecer algum imprevisto, tenta recuperar. Com esse cronograma aqui que eu fiz para vocês, vocês estudariam aí, o tempo livre de estudo é mais ou menos 4 horas e meia. Só que eu coloquei aqui que você vai estudar líquido mesmo aí, 3 horas e meia, tá? Diárias, de segunda a sábado. E domingo aí você consegue estudar 4 horas, supondo que você vai ter folga domingo, né? Porque você trabalha de segunda a sábado, aí também é demais, né, meu filho? Vamos devagarzinho aí, né, também. Aí daria o total aí de 27 horas semanais. O que daria até o dia da tua prova, basicamente 300 horas. Isso daqui é mais do que suficiente para você ser aprovado nesse concurso de soldado. Não porque a prova é fácil, porque a prova ela não vai ser fácil. É porque são muitas vagas, tá? Então você tem uma margem de aí poder errar muitas questões. É diferente de concurso para técnico de algum tribunal, que são 20 vagas, 30 vagas aí no máximo. A tua margem de erro é muito pouca. Se tu errar uma questão, tu cai em 500 colocações, né? Então aqui não, você tem uma margem de errar aí 10, 20 questões. Porque assim, esse concurso de oficial, ele vai demorar anos, 5, 8 anos aí pra sair de novo. Então eu não vou te aconselhar a fazer alguma coisa que eu não faria, né? Eu estudo pros dois, só que eu tenho assim muita disciplina, né? Eu não estudo aí de forma arbitrária, né? Eu tento ter o máximo de disciplina e estudar de forma estratégica. Então eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade de fazer o concurso de oficial. E, obviamente, se você é mais recente aí no mundo dos concursos, foca em soldado, mas faz oficial. Se você já está há muito tempo aí na estrada, faz igual eu. Foca no CFO. Mas é óbvio que é praticamente igual, você não vai deixar de fazer soldado. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Que eu queria ajudar vocês a estudar de uma forma mais estratégica para tu conseguir essa aprovação no concurso de soldado. Porque dá. Mesmo que você tiver começado a estudar há um mês, há 15 dias, você consegue aí pegar, nem que seja a última vaga, nem que seja do cadastro reserva, você consegue entrar. Sério. Dá o teu gás agora, meu filho. Te vira, estuda, dá teus pulos, né? Como aí o povo fala.
Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que toda semana aqui eu vou ficar postando vídeos para te ensinar a estudar de forma estratégica para você conseguir aí a tua aprovação, beleza? E vamos junto lá conseguir essa vaga no CFO da PMCE, beleza? Até o próximo vídeo.